todos os meus prezados irmãos e amigos, paz e graça seja com todos que têm nos acompanhado no canal Despertar em 1844. É um canal que tem provido mensagens esperançosas, mensagens de reforma e de reavivamento no momento atual que o seu povo mais necessita. Que o Senhor nos conceda graça. Nesse momento iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, para podermos dar continuidade a esse tema tão importante para nós, adventistas do sétimo dia. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santo Deus de infinita e eterna bondade, nosso Pai Celestial, obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu amor e bondade. Perdoe a mim e ao teu povo. Abençoe, Pai, este canal Despertar, abençoe os vídeos, essa mensagem que será apresentada para o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz e graça seja com todos, que o Senhor nosso Deus venha nos conceder a sua misericórdia em Cristo Jesus. Irmãos, nós iremos dar continuidade a esse tema, a mensagem da justificação pela fé. Uma mensagem que tem sido pregada, mas não a mensagem verdadeira. Não é a mensagem que Deus enviou em 1888, que tem sido pregada nos púlpitos de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. E mesmo muitos daqueles que se dizem da verdade presente também não têm entendido, não têm compreendido essa mensagem na sua íntegra. Eu conheço um livro, o livro Como Ser Realmente Feliz. Esse livro, Como Ser Realmente Feliz, é o único livro que eu conheço em nosso país que contém essa mensagem, certo? Ele não vem falando da mensagem de 88, ele contém a mensagem de 1888. Um livro maravilhoso, um livro que ele vem trazendo a mensagem, a fórmula, certo? Eu digo a fórmula para o povo de Deus ser feliz. Que é a mensagem de como ser realmente feliz, o como, ou seja, aqui nesse livro, o autor fez um resumo da mensagem de 88, vem mostrando para nós aqui como realmente ser feliz, como conseguir vencer o diabo, a carne e o mundo. Interessante. Que Deus assim nos conceda e que venhamos ler esse livro, é maravilhoso, desde as suas primeiras páginas até as últimas páginas. Então, vamos entender melhor essa mensagem da justificação pela fé e entendermos que ela não é apenas Deus declarando o homem justo e também não se trata apenas da mensagem da santificação. Porque a mensagem que os dois mensageiros trouxeram em 88 foi uma mensagem completa, certo? Então nós iremos ler o Parábola de Jesus. A verdade de que a justificação é uma obra de transformação está declarado no seguinte testemunho, Parábola de Jesus 112. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ela diz, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Justiça imputada. Conjecturará e imaginará, mas sem os olhos da fé não pode ver o tesouro. Cristo deu sua vida para nos assegurar esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão de pecados, nem tesouro algum para a alma moribunda. Então, nós analisamos dentro desse texto de Parábola de Jesus, que é muito importante, ela diz, porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão de pecado. Ou seja, quando Deus imputa a sua justiça no homem, quando Deus justifica o homem, o que Ellen G. White diz bem aqui? Que é uma regeneração. Ela diz, se não houver regeneração, não há remissão. Uma pessoa que verdadeiramente ela foi remida por Jesus, remida pelo seu sangue, pela sua graça, seu poder transformador, ela foi regenerada. Certo? Ela não é mais a mesma pessoa. E isso não se dá na área da santificação. Mas aqui Ellen G. White está falando do novo nascimento, da justiça imputada. Quando Deus imputa a sua justiça ao homem, Deus regenera o homem. Isso é perdão.
perdão de Deus. Vamos dar continuidade nas explicações, muito valiosa para nós. O pensamento dominante nesse texto é o seguinte: sem regeneração não há remissão. Só ao compreendermos o que é regeneração e remissão, podemos apreciar o significado verdadeiro destas palavras. Gerar tanto é criar algo material como dar vida. Conforme está escrito, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis capítulo 2, versos 4. O homem fez parte dessa geração. Deus os fez semelhante a ele, segundo a sua imagem, tanto no seu exterior como no seu caráter. Patriarcas e Profetas, página 28. A diferença entre a obra de regeneração, recriação e regeneração é o seguinte: gerar é criar pela primeira vez. Regenerar é recriar e repetir a obra de gerar. Ou, em outros termos ligados ao nosso tema, de fazer novamente justo. A obra de regeneração espiritual também é chamada de renascimento ou reavivamento. Este renascimento espiritual não é fictício. Ao contrário, é tão real como é o nascimento de uma criança na vida natural. Assim como na criação do mundo, também este renascimento, esta regeneração, é obra criativa de Deus. Ou seja, quando Deus imputa sua justiça do homem, quando Deus perdoa o homem, isso é justiça imputada. Nesse momento o homem é nascido de novo. É nascido como se uma criança viesse pela primeira vez neste mundo. Ou seja, essa criança é nascida de novo. Significa que aquela pessoa que antes vivia morreu. Ele acabou, ele deixou de existir. Agora Deus traz um novo homem, nascido do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. A sua mente é transformada, as velhas coisas passou, acabou. Já não faz parte da sua vida. Ele tem novos propósitos, novos motivos, novos pensamentos, novas ideias. Sua linguagem, seu comportamento, tudo é novo. E tudo no mundo para ele parece estranho. Estranho porque ele não nasceu neste mundo, ele nasceu no reino dos céus. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo parece estranho. E agora ele vai, através do poder de Deus, através do Espírito Santo, da terceira pessoa da divindade, inicia um processo de crescimento, uma adaptação ao reino dos céus. Continuemos. A força e o poder desta maravilhosa e real obra de criação espiritual, na qual a própria vida e natureza de Cristo é reproduzida na alma, nunca deve ser desprezada. Antes deve ser sempre mais compreendida. Será então compreendido que o Senhor faz realmente a pessoa justa e a recria à sua imagem. Deve ser compreendido que esta obra de regeneração, da qual aqui falamos, é limitada à natureza espiritual do homem e não se estende à natureza física do homem e não se estende à natureza física do nosso corpo. Lógico que essa também necessita de regeneração, um novo corpo, mas isso só vai acontecer na volta do Senhor nosso Deus. Amém. Nós temos aqui duas colunas. A primeira tem um título, obra de crédito. A segunda, obra de regeneração. Entendemos bem uma coisa. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, que ele nasceu do ventre de uma mulher, aquele ser que nasceu há 2000 anos atrás, ele assumiu a natureza de toda a humanidade.
Por quê? Ele veio salvar toda a humanidade, não apenas uma pessoa. Era impossível que Jesus Cristo morresse no lugar de alguém. A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Somente quem pecou deve morrer. Somente quem transgrediu a lei deve morrer. Então, para Jesus Cristo agora, como Filho de Deus, morrer neste planeta, então ele deveria assumir a natureza de toda a humanidade. Então ele assumiu a natureza pecaminosa de todos os seres deste planeta. Então ali toda a humanidade, desde o primeiro até o último, esteve na pessoa de Jesus. Certo? Ali, quando Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo, ali toda a humanidade nasceu em Cristo. Quando Jesus Cristo guardou a lei, venceu o diabo, a carne e o mundo, durante os seus 33 anos, ali foi toda a humanidade que venceu em Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, toda a humanidade estava nele. Então ali o débito para com a lei foi paga, porque toda a humanidade morreu em Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ali toda a humanidade ressuscitou em Cristo. E hoje toda a humanidade está em Cristo nos lugares celestiais. Então, surgiu mais tarde uma ideia. A ideia de que natureza pecaminosa é pecado. Sendo assim, Jesus Cristo não poderia assumir a natureza de toda a humanidade, pois assim fosse, ele estaria pecando. Então, se isto fosse uma verdade que não é verdade, é a grande mentira de Satanás, então Jesus Cristo jamais poderia tornar o homem justo. Então a mensagem da justificação pela fé seria nada mais, nada menos do que Deus declarando o homem justo. Mas não poderia tornar o homem justo enquanto o homem não ficasse livre de sua natureza pecaminosa. Que tal coisa só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, olha a embaralhada que aconteceu. Sendo assim, como o homem poderia agora receber chuva cerolha, receber o selo de Deus e passar pela lei dominical? Em pecado. Então, a mensagem de Deus é diferente. A mensagem da justificação pela fé, ela é Deus não apenas declarando o homem justo. Foi o que ele fez lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, ele declarou a humanidade justa. Quando ele guardou a lei, ele disse: olha, toda a humanidade está guardando a lei em mim. Ou seja, Jesus Cristo ali deixou demonstrado que a lei pode ser guardada, que o diabo pode ser vencido, que o mundo pode ser vencido. Por quê? Porque toda a humanidade pecadora estava em Cristo. Toda a humanidade com natureza pecaminosa estava em Cristo. Então a sua natureza era a natureza de toda a humanidade. Não apenas de um ser, mas de toda a humanidade. Então todas as tentações, tudo que se passou, tudo que existe na carne da humanidade, em sua natureza, então ali estava Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade. A obra de crédito está lá em Romanos capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse texto aqui vem falando da obra de crédito, ou seja, Deus declarando o homem justo. Declarando o homem justo, né? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a sua justiça sem as obras. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367, diz: a justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa e ama tal qual ama seu filho. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesses pecado. Na segunda coluna temos Romanos 8:7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Parábola de Jesus mais diz: Cristo deu a sua vida para nos assegurar esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão de pecados, nem tesouro algum para a alma moribunda. Aí, maior discurso de Cristo, ela conclui: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. Ou seja, lá na cruz do Calvário, todos nós, humanidade, estivemos em Cristo e morremos em Cristo. Ali Deus perdoou toda a humanidade. Deus declarou toda a humanidade justa. Mas por que naquele momento Deus não tornou o homem justo? Porque para tornar o homem justo requer a vontade do homem. O homem querer ser ou não ser justo. A mesma coisa que aconteceu em 1888, quando a princesa Isabel escreveu aquela carta áurea, declarando todos os negros justos, livres. Mas agora ela teria que ir à porta de uma senzala e perguntar para aquele negro se ele queria realmente ser livre, ser liberto. E se ele dissesse que não, e se ele dissesse que sim, então naquele momento, naquele ato, ele era o quê? Não apenas declarado um homem livre, mas tornado um homem livre na íntegra. A sua escolha. Então foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Um ato judicial é isso. Ou seja, o juiz ele pode declarar uma pessoa corrupta, justa, mas ele não pode transformar essa pessoa corrupta num homem justo. Certo? Então, isso é um ato judicial, isso é o tipo de justificação pela fé que é proclamado pelas igrejas protestantes e que hoje é ensinado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De que justificação pela fé, a justiça imputada de Cristo, é um ato judicial, enquanto não é um ato apenas judicial. Certo? Vamos dar continuidade. A palavra remir significa resgatar, tirar do poder de outrem. Do que será resgatado? Do pecado. O mesmo através do serviço do santuário será tirado do pecador. Será tirado do pecador verdadeiramente arrependido e colocado sobre Satanás. Pois ele ser o único responsável do pecado ter entrado no mundo. Remissão, portanto, é obra da libertação dos pecados, ou seja, a obra da justificação. Uma vez os termos definidos, o testemunho é bem compreensível, muito clara, concisamente, declara que caso não tenha havido a obra da justificação, de modo que a pessoa tenha sido feita justa, não pode haver remissão. De modo algum, pode o testemunho ser interpretado como se a obra da regeneração fosse a obra da santificação. Porque o testemunho não diz que uma vez alcançada a remissão dos pecados, ou seja, a justificação, a obra da regeneração tenha continuidade. Antes está dito que, a não ser que tenha havido a regeneração, a obra de ser feito justo, não haverá remissão, ou seja, justificação. Portanto, a fim de que uma alma possa ser justificada, tem ela de ser regenerada. Com outras palavras, regeneração é a obra principal da justificação pela fé. Certo, irmãos? É uma obra verdadeiramente da justificação
pela fé. Nicodemos fora ter com o Senhor pensando em entrar com ele em discussão, mas Jesus expôs-lhes os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisais, mas de regeneração espiritual. Não necessitais satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É mista que recebais nova vida, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Antes que se verifique essa mudança, tornando nova todas as coisas, nenhum salvador proveito tem para ti o discutir comigo, minha autoridade ou missão. Então aqui Ellen G. White, ela ilustra a vida de Nicodemos. Nicodemos era um judeu, um príncipe. Ele era como se hoje fosse um presidente de uma associação, de uma união, pregador da mensagem, viajava a vários países fazendo palestra, mas Ellen G. White mostra aqui que ele nunca tinha passado pelo novo nascimento. Ele não era um homem nascido de novo. Ele não tinha recebido a justificação pela fé. Ele nunca tinha passado pela justiça imputada. Mas ele acreditava que ele estava na segunda etapa da santificação, que ele era um homem santificado. Então Ellen G. White vem mostrando aqui a condição de Nicodemos, representando a tua e a minha condição hoje, dentro do adventismo do sétimo dia. Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São João 3,16. O coração, a mente, por natureza, é mau. E quem do imundo tirará o puro? Ela pergunta. Ninguém. Jó 14, versos 4. A invenção alguma humana pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Romanos 8, 7, ela cita. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmia. E isso aqui é o que está contido dentro do coração daquele que não recebeu a justiça imputada. Era o caso de Nicodemos. Ela está mostrando aqui. Ela diz mais: a fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Ou seja, é necessário que o homem nasça de novo, é necessário que o homem tenha um novo coração, uma mente transformada, receba o perdão de Deus, a justiça imputada, para que a corrente possa continuar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza, ou seja, da mente, do coração. Ou seja, ela vem mostrando aqui que não é aquilo que você está imaginando. Você deixar de xingar, você deixar de beber, você deixar de comer entre as refeições. Não, ela não está dizendo que nascer de novo não é isso. Ela está dizendo que é uma transformação completa do coração, da mente do homem. Ela diz mais. Tem lugar a morte do eu e do pecado. Olha só, tem a morte de quê? Do eu. O eu deixou de existir. Morreu o pecado também. Ó. Tem lugar a morte do eu e do pecado. Morreu o pecado na vida desse homem e o eu deixou de existir. Quem agora habita e tem o predomínio em sua vida? O Espírito Santo. Deus, sendo o quê? A mão e o homem, a luva.
Tem lugar a morte do eu e do pecado, uma vida toda nova. Olha só. Então é disso que Deus está mostrando para nós o que é realmente novo nascimento. É isso que Deus estava trazendo em 1888. Que quando nós, na verdadeira mensagem, acreditamos nela e recebemos ela e somos nascidos de novo, ela diz, uma vida toda nova. Uma vida toda nova. Um ser novo. Vamos ver aqui se antes você gostava muito de sorvete. O novo homem que nasceu, ele não sabe nem o que é sorvete. Ele não sabe nem o gosto do sorvete. Ele não aprecia o sorvete. Por quê? Porque ali é um novo ser, não é mais aquela mesma pessoa, mas é um novo ser. Diz mais. Aquele que a vida cristã não é uma modificação, um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficácia, a operação do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Ela continua. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. E todavia é invisível, e o homem algum sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo na alma. Como os movimentos do vento não podem ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou lugar exato de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração. Pouco a pouco, sem o que o objeto dessa obra tenha, talvez, consciência do fato. Produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Estas se podem causar mediante nele, meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. E isso é chamado por muito uma conversão repentina. E, no entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado. Então, Ellen G. White, ela vem dizendo aqui que o novo nascimento de uma pessoa se dá ela ouvindo a pregação do pregador, ou ela lendo a Bíblia ou o Espírito de profecia. O Espírito Santo, durante anos, dias e meses, vem lutando para transformar, regenerar, dar a ele um novo coração. Continuemos. Se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. Assim, a obra do Espírito sobre a alma revelar-se-á em cada ato daquele que lhe experimentou o poder salvador. Ou seja, a gente não consegue ver o vento, mas a gente consegue ver os efeitos do vento. Assim, a gente não consegue ver o Espírito Santo, nem o momento exato que ele nos transformou. Mas lá as pessoas conseguem ver os efeitos do Espírito Santo daquilo que se chama novo nascimento na tua e na minha vida. Certo? Os efeitos são vistos. Então ali inicia agora um processo de santificação. Deus começa a revelar, mostrar, ampliar luz. E o desejo de Deus é que a gente não enfrente, não recue diante das verdades que a nós são colocadas. Né? Diz mais. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Olha só. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas às más ações,
O amor, a humildade, a paz toma o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Isso aqui Ellen G. White vem mostrando no momento em que Deus transforma a vida do homem, que Deus perdoa ele. Certo? Isso aqui não está se tratando da santificação. Então, é o que acontece bem aqui. A ira desaparece, né? Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciados às más ações. O amor, a humildade e a paz toma o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então aquele poder que o olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. É impossível a mente finita compreender a obra da redenção. Seu mistério excede ao conhecimento humano. Todavia, aquele que passa da morte para a vida recebe que é uma divina realidade. Percebe que é uma divina realidade. O começo da redenção, podemos conhecê-lo aqui, mediante uma experiência pessoal. Seus resultados estendem-se através da eternidade. Então, sua grande necessidade de Nicodemos era aquela mesma mudança que Cristo estivera explicando a Nicodemos. Um novo nascimento moral, uma limpeza do pecado e renovação do conhecimento e da santidade. Então, aqui nós estamos mostrando, meus prezados irmãos, o que é justiça imputada. Que não é apenas Deus declarando o homem justo, mas Deus tornando na íntegra o homem justo. No momento em que aquele pecador, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, é tocado pelo Espírito Santo, que ele pede perdão dos seus pecados, naquele momento Deus transforma o seu coração, a sua mente, o seu semblante é mudado, todo o seu ser é transformado. Ali o Espírito Santo passa a habitar dentro daquele homem, e ele agora passa a conduzir aquele homem em toda a verdade, que isso se chama agora santificação. Em toda a verdade, enquanto eu creio, enquanto eu decidir. Porque no momento em que Deus agora mandar uma verdade e eu disser para o Espírito Santo, daqui eu não vou prosseguir. Eu gosto muito desse objeto, eu gosto muito dessa roupa, dessa comida, dessa pessoa, dessa música, certo? Desse programa, desse casamento, desse relacionamento, então aqui eu não posso continuar. Então naquele momento, diz o livro de Ezequiel, desviando-se o justo da sua justiça, comete o quê? Pecado. Então naquele momento, ele cometeu o pecado, o Espírito Santo desapareceu dele, saiu, certo? Não habita mais dentro daquele homem, porque ele cometeu o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas por quê? Testemunhos Seletos, volume 1, página 64 e 65, diz que Deus leva o homem a um ponto, a outro ponto e a outro ponto. Ela diz que muitos recuam, aceitam um ponto, mas recuam no próximo. Então, meus prezados irmãos, que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós venhamos reconhecer nosso estado miserável, desgraçado, pobres e nu, e lançar a mão da justiça de Cristo imputada, para podermos receber a sua justiça comunicada também. Meus prezados irmãos, que Deus nos conceda a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, que nós possamos cada dia mais nos lançar aos braços de Deus para entender a sua vontade. Que Deus assim nos conceda o perdão e o novo coração, o novo nascimento, que nos impute a sua justiça. Porque Ellen G. White diz lá em Mensagens de Escolhidos, volume 1, páginas 121 e 122, que nós devemos buscar diante de Deus um reavivamento e uma reforma. Aquilo que está lá escrito lá no livro de Ezequiel, o vale de ossos secos. Nós, adventistas do sétimo dia, representamos aquele vale. Precisamos do sopro do Espírito Santo para que haja vida em cada um de nós em abundância. Amém.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa mensagem apresentada ao teu povo. Venha tocar em nossos corações, venha nos ajudar, Senhor, a entender a importância dessa mensagem. Ajude-nos, ó Deus, para que o teu Santo Espírito venha introduzir essa mensagem aos nossos corações, nos dando o arrependimento e um novo coração em Cristo Jesus. Amém.